Estou viva pelo espírito de Teresa e a psicografia da Ana, né? Ana de Los Angeles. Então, nós vamos começar lá no Lembranças das Viagens. Fomos para a casa de minha outra menina. Então, vamos só relembrar um pouquinho. Teresa está pela terra, está na terra, em visita à família. E ela agora chega na casa da outra filha, Miriam. Na entrada de sua residência, quem nos recebeu foi seu protetor Espiridião. Muito feliz com nossa visita, ele informou que minha filha estava no banho. Armando, o Heitor e ele, em respeito à situação, aguardaram na sala. Mas eu coloquei aquela criança no mundo e não aguentava um minuto a mais sem a ver. Sempre tão magrinha, de poucas risadas, puxara ao gênio do pai. Ela era minha parceira de viagens a Minas Gerais. Íamos sempre para uma cidadezinha aprazível, onde ela possuía uma confortável casa. Adorávamos viajar ouvindo música e conversando. Caridosa e prática, espírita há muitos anos, empenhava-se em ser correto no proceder sugerido pela doutrina. Nessa cidadezinha mineira, ela realizava grandes benefícios materiais e espirituais. Maria e eu fomos ao encontro dela, que abriu a porta e parou bem na minha frente como se sentisse algo. Emocionada, falou: "Mãe, é a senhora que está aqui?" "Sou eu, minha filha", respondi, sentindo que a barreira entre os dois mundos é muito sutil. Miriam desatou a chorar. Abracei-a e tentei consolá-la com palavras de carinho. "Eu não queria que a senhora morresse. Sinto tanto a sua falta." Ela não conseguia segurar a emoção, embora estivesse contida em sua dor. Não havia nenhum sentimento de revolta naquelas palavras de saudade. Eu não chorei. Deus me deu amparo e força para entender a dor que ia pela alma de minha filha. Armando aproximou-se dela. Ela sempre nos amou muito. Nunca foi de demonstrar, pois infelizmente não ensinamos a manifestação de afeto aos nossos filhos. Mas Miriam nutre um enorme respeito e admiração por nós dois, Teresa. Admiração do quê? Falei honestamente, pensando em tantos erros e falhas cometidos pela ignorância que Armando e eu havíamos tido quando encarnados. "Mãe, como eu admiro a sua dedicação e bondade", Miriam falou. "Ela tem uma mediunidade em aprimoramento e com equilíbrio", informou o Espiridião. Olhei para o mentor de minha filha, e uma grande paz e tranquilidade acerenou minha alma. Ela estava muito bem amparada. Deus é bom demais, pensei. Espiridião sorriu para mim e disse: "Miriam é nossa filha. Já tive o privilégio de ter sido seu pai numa vida muito remota. Hoje, Deus me presenteia com a oportunidade de estar ao seu lado, convivendo de forma agradável e tentando orientá-la dentro do possível em suas lutas e conquistas espirituais." Ficamos ali por algum tempo, em palestra amigável e esclarecedora com o Espiridião. Miriam em seus afazeres ainda mantinha o coração triste, porém resignado com nossa separação. Era a dor da saudade. Ela abriu o Evangelho e fez uma linda prece. Oramos juntos. Fui informada pelo seu mentor a respeito dos detalhes de sua vida familiar e de como se estavam desenrolando os compromissos assumidos antes da reencarnação. Quando íamos embora, ela olhou em minha direção, sem contudo me ver, e disse: "Quem vai ser minha companheira de viagem agora?" "Deus, minha filha", eu respondi. E essa dor, feita uma chaga, que se abriu em meu peito depois de seu desencarne? Com a voz embargada pela emoção, quase aos prantos, segurei o braço de Armando. Ele lhe respondeu:
O tempo se encarregará de curar, Miriam. Tenha fé. Sua mãe está viva. Eu sei que apenas um véu me separa da senhora, minha mãe. Venha à noite encontrar-se comigo durante o sono para que eu possa vê-la e conseguir alívio à minha dor. Não se preocupe comigo. Entretanto, apenas sinto a falta de uma mãe maravilhosa e de um pai querido. Abracei-a recebendo todo o amor que ela sempre dedicou a mim. Saímos repleto de emoção. Maria Amélia, Sônia e Miriam perceberam minha presença. Constatei. Estão há muito tempo lidando com leituras edificantes e trabalhos aos desfavorecidos, o que aumenta a sensibilidade mediúnica, esclareceu Armando. Então, nós encerramos um capítulo pequenininho e nós vamos para as considerações. Então, primeiro, né? O que ela nos passou com essa narrativa? E que esse livro, essa obra, vem passando para a gente. Todos nós temos o nosso mentor, né? Todos nós. Então, quando vocês perguntam, Ana, eu também tenho um mentor, eu também tenho um anjo da guarda, todos nós temos, né? E a gente pode constatar que cada casa que eles chegaram, eles foram recebidos pelo guardião daquela casa, ou pelo mentor de alguém daquela casa, né? Então, como que funciona isso? Ana, fica alguém plantado lá, né, 24 horas? Não, né, gente? É lógico que todos estão resguardados, né? Isso é fato, né? A gente tem auxílio, está amparado, né? Mas eles sabem exatamente o momento que precisa de resguardar aquele ambiente, resguardar aquela pessoa, aproximar para tentar intuir, para tentar ajudar, né? Não é uma coisa que fica ali 24 horas assim, lá na sua casa. Estão guardando a sua casa e sabem o momento certo de interferir, né? E como veio, né, a Teresa, primeira vez na Terra, precisando entender o que estava se passando em cada lar, porque Teresa não veio à Terra de imediato, né? Levou-se um tempo para que ela pudesse retornar. Então foi colocando ela, né, dentro dos fatos, dentro daquilo que acontecia em cada lar, de cada familiar, de cada filho, né? Então, primeira questão levantada aí, que vocês já poderam perceber, todos nós temos, né, um guardião, né? Esse guardião pode ser chamado de mentor, pode ser chamado de anjo da guarda, né? Mas todos nós não deixamos jamais de ter amparo, tá? Outra coisa que ela levantou aí é a questão do equilíbrio. Olha como o equilíbrio é importante, né? Então, às vezes, muitos de vocês perguntam, meu ente já veio à Terra? Como que tá, né? Já passou por aqui? Então, vejam bem a necessidade do equilíbrio desse espírito que está vindo, principalmente pela primeira vez, né? Porque vão encontrar determinados ambientes, desde cargas emocionais muito grandes, né? Pela separação física, né? Porque todas as vezes que Teresa fala, eu abracei, eu beijei, né? Abraça, né? Beija, acarinha, mas de uma forma mais simbólica, né? Porque às vezes a outra pessoa ainda sente a energia, né? Mas não é ainda o abraço, né, que a gente gostaria, aquele abraço que sente. Por quê? Já disse para vocês aqui em outra oportunidade, nós estamos em matérias diferentes, né? Então, por isso que não é possível sentir tanto, mas se sente a energia, né? Às vezes repele, o corpo cresce, né? Não só cresce, mas o corpo tem aquela sensação de dormência, né? No corpo. Essas são as formas que a gente sente, né? De espírito por perto, né? Corpo adormece, cresce, arrepia, né? Sente, passou por aqui, né? Então, cada um tem uma forma diferente de percepção, né? E esse equilíbrio.
Porque imagine se um ente querido sem equilíbrio chega até a Terra, né? Sente o choro embora de equilíbrio, né? Que no caso aqui da Miriam, a Teresa sentiu o choro, mas um choro de equilíbrio. Tanto que lá no início a Teresa fala, eu não chorei, né? Porque ela sabia que o que a Miriam estava sentindo era saudade. Mas ao final, quando ela olha, né, intuitivamente, porque ela não viu a mãe, mas ela pressentiu e viu que ela estava por ali, ela olhou e disse, quem vai viajar comigo agora? Né? Como que vai ficar esse meu coração que abriu chagas depois da sua partida, né? Ela desequilibrou, embargou, né, o choro e se apoiou em Armando, né? Então imagine vocês um espírito de um ente querido nosso que está em desequilíbrio no sentido de as emoções também ainda estão muito afloradas, né? Ele ainda está lá na fase de entendimento e não conseguiria suportar uma carga dessa, né? Então, olha aí a necessidade para que um ente querido nosso venha até a Terra em visita, ele precisa de ter, então, equilíbrio, né? Além de estar acompanhado, porque não sabe como se portar, mas equilíbrio diante das situações que vão encontrar. Por isso que eu falo para vocês muitas das vezes, né? Nós, famílias, somos reflexos, né? Para aquele nosso ente querido que se foi. Né? Porque o ambiente dentro da sua casa está um ambiente estável, está um ambiente agradável para que ele possa vir, chegar, ver determinadas coisas e suportar aquilo que ele está ali presenciando, né? Então aí sim você encontra a resposta. Porque muitas vezes determinadas coisas acontecem, tem pessoas que têm a perda física de uma mãe, de um pai, de um filho, de um irmão. Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Eu não estou dizendo isso aqui. Mas tem gente que se desespera tanto que o outro também quer morrer, né? Quer morrer também, quer morrer. Você acha que o seu ente que pode ter desencarnado de uma forma violenta, está passando, né, por um entendimento mais pesado, precisando de um equilíbrio, mas está caindo muito, porque, né, cai mesmo, a pessoa, né, um desencarne violento é difícil o entendimento, né? Vocês acham que eles teriam condições de, enfraquecidos espiritualmente, né, emocionalmente, teriam condições de vir, né, já decadente também e presenciar uma situação dessa? Não vai, né? Se tiver socorrido e amparado, não vai presenciar. Pode até sentir a carga negativa, mas a espiritualidade amiga está ali amparando para que não venha a prejudicar aquele ente que está ali também em entendimento, que está precisando caminhar. E outra coisa que vem para nós, né, que eu vou comentar devido à pergunta da nossa amiga irmã, né, ele falando aqui o final, né, a Miriam percebeu a presença física da mãe e ele fala que ela tem muito tempo que ela está lidando com leituras edificantes, né, e o fato dela estar lidando com essas leituras e efetuando determinados trabalhos está aumentando a sensibilidade mediúnica dela, né? Ou seja, começa-se aí querer aflorar ou abrindo-se mais, né? Eu prefiro dizer que é abrindo mais as portas, né? Porque uns estão com a porta fechada, outros têm apenas uma fresta, né? E outros, à medida que o entendimento vai chegando, o equilíbrio vai se estabelecendo, as portas vão se abrindo e um horizonte também vai se abrindo aí à frente, né? Então, nesse capítulo, foi essas considerações que nós precisávamos fazer, tá? Então, vamos para o outro agora, que é recordações do sonho, dos sonhos. À medida que eu for lendo, né, gente, todos esses nossos ensinamentos, se vocês forem percebendo, vão também fazendo, vão aí assimilando, né, as coisas, tá? Finalmente fomos para a casa de Ana, a nininha com quem eu morava quando encarnada.
Ao chegar, vi nossa casa toda desfeita. Senti um aperto no coração. Minha filha estava de mudança. Parei no corredor e ela vinha do quarto. Nossos olhos cruzaram-se. Nininha me viu por uma fração de segundos. Pega de surpresa, eu sorri e a abracei. Ela chorou. Minha mãe está aqui, disse ela para minha netinha querida, cujo semblante retratava sua dor. O que será que a avó está achando de nossa ida para o Rio? Perguntou sua filha. Não sei, Nininha respondeu apreensiva, como se soubesse o vale de lágrimas que apenas havia principiado em sua vida. Abatida e triste, perguntou-me em silêncio o que era certo agora. O que fazer? Notei sua solidão, seu desamparo. Percebi que seu mundo se havia desmoronado com a minha morte. Chorei, e minha filha também verteu lágrimas. Triste momento aquele. Seu pai amparava-me carinhosamente, e Maria acarinhava sua fronte. Ela vai vencer, Terê. Ela é forte e sabia que sua vida não seria fácil, disse Armando. Então estava programado tanto sofrimento antes de ela nascer? Perguntei. Um pouco menos, mas nossa filha cometeu alguns deslizes que não cabe a nós julgar. Mas decidida, acertou com seus protetores o compromisso de resgatá-los ainda nesta encarnação, o que aumentou sua cota de padecimentos. Se sua vida nunca foi fácil, agora se agravará. Mas não se preocupe, ela sairá vencedora. Nós a estaremos amparando em seus momentos mais difíceis. Depois de algum tempo em conversa sobre as dores que irromperiam nos próximos anos de vida de Nininha, e como ela seria vitoriosa e fortalecida, retiramos-nos. Com Heitor, encaminhamos-nos a um centro espírita ali perto. Fomos bem recebidos por um senhor muito famoso na doutrina redentora e ali obtivemos permissão para nos acomodar. Maria declarou que todos os meus filhos já tinham sido levados numa ocasião anterior até o casarão da Esperança, enquanto seus corpos estavam adormecidos e me recuperava em sono salutar. Ela contou ainda que cada um levara algum detalhe revelador de meu quartinho no pronto-socorro. Uma guardou a lembrança das cortinas, outra da camisola e assim por diante. Vocês conquistaram a oportunidade de constatar que eu estava amparada no plano espiritual devido à bondade de irmã Serena que levou em consideração a equilibrada atitude a qual tivemos durante minha agonia e meu desenlace. Atitude essa que todos os espíritas conscientes deveriam ter. Tinha sido um prêmio por merecimento. A aceitação da morte, o equilíbrio das emoções e o respeito por quem fez a diferença em meu caso. O choro da separação tinha sido calado, e a resignação e a certeza de um mundo melhor definiram o socorro imediato e o fácil desenlace. Mas terminamos mais um capítulo, né? Capítulo pequenininho. Então vamos para as considerações desse capítulo. Então, quando ela adentra aí a casa de Ana, né? A Ana aí provavelmente com outro tipo de mediunidade, né? Conseguiu aí por frações de segundo, né? Visualizar a mãe, né? Em espírito. E de mudança para uma outra cidade, a mãe já encontra, né? Um ambiente, né? Um ambiente diferente dos outros, né? Ela mais entristecida. E aí vem também as respostas, né? Vem dizer a ela que ela vai passar por momentos de turbulência nos próximos anos, né? E que esses momentos, dentro do projeto reencarnatório dela, esses momentos de padecimento seriam até menores, né?
mas que durante a sua caminhada Ana havia escorregado e havia pedido então, junto aos seus mentores, né, que ela pudesse sanar esses deslizes ainda nessa encarnação. Então aumentou-se então, né, a cota, né, devedora, o que faz com que os problemas venham mais aí aparentes. Então, o que vem nos mostrando isso aqui, que às vezes aos olhos mais crus passam despercebido? Olha aí, então, a possibilidade de mudança diante do nosso trajeto, essa mudança no nosso projeto reencarnatório, né? Nosso projeto reencarnatório, ele é todo elaborado antes de virmos para cá. E nós sabemos que tudo que está ali, né, é porque nós mesmos sentamos e elaboramos junto dos engenheiros siderais. Pode haver, depois de reencarnado, né, pode haver situações com que mude, né, de estrada diante do nosso projeto reencarnatório? Pode, né? E uma delas é a necessidade, o pedido, né, que aquele espírito tem diante do reconhecimento do erro, querer reparar então, né, esse erro ainda nessa reencarnação, né? Então, uma vez concedida essa permissão, muda-se um pouco o projeto reencarnatório, né? Há mudanças no projeto reencarnatório quando nós começamos a trilhar um caminho e desvencilhamos completamente desse caminho, indo para um lado, não que errado, que nós não podemos julgar, mas um caminho equivocado também, né? Então, por isso nós temos que ter muito cuidado também com aquilo que a gente pede, né? Não é que seja proibido pedir, né? Não. É às vezes até bom, né, e necessário, porque vocês estão vendo aqui, Ana, embora vai passar aí por alguns anos aí de padecimento, o que vai acontecer? Ela vai chegar vitoriosa, ou seja, ela vai ter sanado aquela situação em que ela, por um momento, escorregou ali, né? Mas a gente precisa ter, sobretudo, resignação para passar. Porque às vezes a gente pede uma coisa para Deus e essa coisa nos é concedida, mas às vezes a gente, durante o caminhar, a gente não tem, né, forças para poder suportar, né? Então o que a gente precisa fazer, né, os nossos pedidos, seja eles quais for, nós precisamos fazê-lo de forma consciente, para quando nós estivermos passando talvez pelo vale, né, a gente tenha consciência daquilo. Não, eu pedi, eu vou passar com resignação, né? E tenho certeza que eu vou chegar do outro lado, porque se me permites passar, eu também não estarei desamparada, né? Então, mais uma consideração aí que esse capítulo vem passando pra gente. Outra consideração. Quando a Teresa chega lá no centro espírita, a Maria fala para ela, né, olha, todos os seus filhos, né, enquanto você estava lá no casarão da Esperança, foram levados em sono, né, quando eles estavam adormecidos, né, foi levado os corpos, quando os corpos estavam adormecidos, foram levados ao espírito para que pudesse visitá-lo no momento que ela estava em dormência, né? Ou seja, dormindo ainda, né? Logo bem no início aí do desencarne. E cada um voltou com uma lembrança, né? Então o que ela quer dizer com isso? Ela fala o seguinte, que teve um que voltou desse sonho, que não é sonho, é desdobramento, volta e fala o seguinte, olha, sonhei com minha mãe, lembro que ela estava num quarto com a cortina assim, assado, né? Eu sonhei com minha mãe, eu lembro que ela estava com uma tal camisola. Então são lembranças que vem trazendo, né? Mas todos puderam perceber que ela estava, sobretudo, em estado de dormência, né? E outra consideração que ela fala aqui é o seguinte, que o desenlace dela
da Teresa foi muito mais fácil, porque a família estava ali, apesar daquela passando por aquela dor, estava ali em resignação, né? Ela fala no final: a aceitação da minha morte, o equilíbrio das emoções e o respeito por quem parte fez a diferença em meu caso. O choro da separação tinha sido calado e a resignação e a certeza de um mundo melhor definiram o socorro imediato e o fácil desenlace, né? Por isso que a gente fala que quanto mais a família se desespera, né, mais truncado é o desenlace, é o desatar dos liames, né? Mais difícil se torna para o ente querido continuar do outro lado, né? Porque fica recebendo toda essa carga de uma certa forma negativa dos entes, né? Que não deixa a pessoa seguir. A gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente precisa viver o luto e essa fase do luto serve para a gente entender, equilibrar e termos a certeza e nos apegar no reencontro. A Áurea Miranda está me perguntando: existe alguma possibilidade em tão pouco tempo ele estar tão lúcido? Deixa eu ler a pergunta anterior dela, que parece que é uma continuação da primeira. Uma dúvida. Fazia um mês que meu filho desencarnou e eu recebi uma mensagem no bate-papo de uma mulher que se dizia médium, que recebeu umas mensagens do meu filho. Passou para mim. Gostei muito do que li, porém era muito pouco tempo do desencarne e muito do que ela falou podia ter sido deduzido de minhas postagens. Olha, Áurea, eu não julgo nenhum médium, tá? O que eu ensino aqui para vocês sempre é o seguinte: vocês conhecem o ente querido de vocês muito melhor do que qualquer médium, né? Porque vocês conviveram com o ente querido de vocês num lapso temporal aí muito grande, né? E isso se já não tiver vindo de vidas aí anteriores, né? Principalmente mãe e filho, laços muito estreitados, né? Então, o que eu oriento é o seguinte: primeiro, né, não deixar tão à mostra essas postagens, né? Não ficar com muitos detalhes, porque o que tiver que ser falado, vai ser falado, na hora certa vai vir, que seja uma palavra, que não venha com detalhe nenhum que fala assim, isso foi primordial, mas quando for a mensagem do ente de vocês, vocês vão sentir, sabe? O sentir é diferente, a energia é diferente e vocês, pode ser uma frase que vocês não terão dúvidas, porque vocês o conhecem, né? Então essa questão de é possível em tão pouco tempo, isso depende de espírito para espírito, tá? O que é esse depende, Ana? Primeiro, né? Quanto mais entendimento e equilíbrio o espírito tem e chega também do outro lado com esse equilíbrio, porque é muito comum as pessoas estarem enraizadas dentro do espiritismo, estarem enraizadas dentro das igrejas, estar enraizado dentro da palavra de Deus, e no momento que desencarna se revolta. Esquece toda aquela trajetória ao qual foi ensinado. Assim como tem também pessoas terrenas, né? Que tá cansado de saber e continua persistindo e não querendo aceitar. O espírito é a mesma coisa, né? Para ser exato, né? No umbral existe espíritas, né? Eu sou espírita, e daí? Né? A gente quer saber a sua conduta, né, diante da vida, né? Então, se o equilíbrio e o entendimento, né, que o seu filho tinha, essa saber ele levou com ele, né? A morte, o estado da morte do corpo físico, como que foi, né? Será que por esse período
mesmo ele tendo equilíbrio, mesmo ele tendo entendimento e discernimento, não seria melhor esse período ele estar ali um pouquinho adormecido, né? Porque nós estamos sentindo muito, porque a carga emocional é muito grande, né? Então, assim, quando tá nesse período tão curto de tempo, sabe? Dentro daquilo que eu conheço da doutrina, que é muito pouco, né? A gente é um eterno estudante da doutrina, porque a cada dia, né, são novas coisas que são expostas, novas experiências que são vividas, né? Então a gente desencarna sem saber totalmente, né? Mas a gente vai levando aí conosco uma grande bagagem que nos ajuda muito, né? Então, dentro das minhas experiências, eu ficaria muito mais, tá? Com a certeza, se eu tivesse tido um sonho, que não é sonho, é desdobramento, e tivesse visualizado o meu ente, sabe? Eu acho um mês, embora possa ter entendimento, equilíbrio, muito pouco para que um espírito desencarnado há tão pouco tempo venha psicografar, tá? O que pode acontecer é o seguinte: vem, né, um mentor espiritual, um espírito, e te fala, olha, seu filho tá nesse estado, né? E isso é perfeitamente possível, né? Mas nesses primeiros dias, né, eu acho que é meio um pouco difícil, sabe? Não é impossível, mas é muito difícil. Então isso depende, né, de cada espírito, depende de cada ente, depende de como foi te dado, né? Se foi uma notícia, se foi uma psicografia, né? Então, assim, se de fato, nesse pequeno período, né? Então, existem vários fatores, se está socorrido, se não está, né? O entendimento que vai ter do outro lado, quando chegar, né? O estado perturbatório, o tempo que foi de estado perturbatório, né? Não, já está em equilíbrio, ainda está em um posto de socorro, porque ainda está necessitando de cuidados, né? Já saiu desse posto de socorro, já está na casa, então, assim, tudo depende muito, né? A gente costuma pedir esses primeiros meses, né, é a oração da família, né, que a família esteja em oração, que a família esteja, apesar da dor física que corta mesmo, né, que esteja em resignação. Toda vez que lembrar, né, do desencarne, eu ainda pego o telefone para ligar para minha avó, né, com todo o entendimento. Às vezes eu tô fazendo tal coisa e era automático, né, que eu ligava muito para ela. Então, às vezes acontece uma coisa, ela achou ela contar pra avó, né? E aí eu lembro, não, a avó, né, desencarnou. E aí, então, eu pego e faço uma prece, né? Faço uma prece para que ela esteja calma, para que ela continue no tratamento, que ela ainda permanece, né? Tratamento no posto de socorro, que ela se restabeleça e que ela siga, que na oportunidade nós estaremos juntos novamente. Então, esses primeiros meses, né, são momentos de oração e de luto para as duas partes, né? Tanto para quem fica como para quem vai, porque a separação é de ambas as partes, né? Embora depois o espírito tem, eu sempre falo que às vezes o espírito tem mais facilidade, que depois de restabelecido ele vem em visita, né? E quando é encarnado, muitos não têm o equilíbrio para se desdobrar. Então, às vezes se desdobrar consciente, né? Às vezes se desdobra, vai e volta, mas não lembra, né? Mas volta com um acalento ali na alma, mas ainda assim é muito difícil, né? Quando você tem ciência, né? Porque é muito comum nos primeiros dias, né? A pessoa desencarnou, ela sabe que ela vive, independente de doutrina, independente de religião. Por quê? Porque ela vai se tocar, né? É possível o toque. Ela tem um corpo agora, mas um corpo diferente, um corpo perispiritual. Então ela vai se tocar, né? Então ela vai, na mente dela no primeiro momento, ela vai pensar assim: eu estou viva, mas o vivo dele, vai pensar o seguinte: eu estou viva na carne, eu estou viva na terra, naquele mesmo ambiente que eu estava ontem, porque as sensações são as mesmas, né? Então é muito comum que nos primeiros dias eles vão tendo, né, a sensação de melhora e acham de fato que estão
internados, estão no hospital terreno, estão ali, né, se restabelecendo. Quando vem a eles a notícia, olha, você desencarnou, né? Então muitos entristecem, ficam cabisbaixos, pensativos, né? Porque embora tenha um pouco de equilíbrio, tenha entendimento, mas vai por alguns momentos vai pensar: nossa, minha família, nossa, meu filho, né? Como é que vai ser tudo isso? Né? São momentos ali de turbulência, né? E aí a família do lado de cá da mesma forma, né? Nossa, a perda física de fulano, agora, né, todas as burocracias que nós precisamos enfrentar, a dor da saudade, se tinha filhos pequenos, se não tinha, como que vai ficar, né, como que vai ser daqui para frente, né? São mistos aí de muita insegurança, né? Então, esses primeiros momentos precisam ser resguardados. E quanto menos desespero, melhor, né? Quanto mais a gente, mesmo com a saudade, você se manter resignado, você se manter ali pega, né? Agarrada ali no reencontro, e que você precisa cumprir o seu projeto reencarnatório, né? Você vai seguir, né? E que durante todo esse seu trajeto terreno ele vai ser lembrado, isso é fato, né? O tempo ele te estabiliza, né? O tempo ele te ensina a conviver sem essa presença física, mas cair no esquecimento, isso é jamais, né? Ele vai te ensinar como lidar com isso, né? Com essa perda física, né? Mas esquecer, jamais, né? Nenhum de nós vamos esquecer um familiar tão querido que passou, né, pela nossa vida, né? Um familiar, um amigo, jamais, tá? Que seu filho possa estar envolto na luz branca do Espírito Santo de Deus, que ele possa estar em paz e que ele possa já ser sabedor, né? Que você sabe do reencontro, que você nutre um amor muito grande por ele, vai continuar nutrindo enquanto você estiver passando ainda, cumprindo seu projeto reencarnatório, passando por essa terra, né? E que o abraço, né, ele vai chegar, né? E essa saudade vai ser sanada quando você também chegar do outro lado. E que enquanto, né, você ainda precisa caminhar, que ele possa sentir todo o seu amor de lá e que na oportunidade ele possa estar vindo também te abraçar, te intuir, querer saber do que está acontecendo e, né, se puder, quando puder, né, te intuir e colocar no melhor caminho, tá bom? O drama da mansão. Bora lá para outro capítulo mais curtinho. Vamos lá, o drama da mansão. Estava tudo preparado para o socorro à mãe de Heitor, que deveria ser efetuado naquele centro espírita. Então vamos recapitular. Heitor é um espírito um pouco mais evoluído, né, que abriu mão de estar em dimensões melhores do que aquela que ele se encontrava, para que ele pudesse ajudar aí no resgate da mãe, né? E ele veio à Terra junto com a Maria, com a Teresa, com o Armando, né? Para esse fim. Então agora ela vem com a história, um pouco aqui da história do Heitor. Estava tudo preparado para o socorro à mãe de Heitor, que deveria ser efetuado naquele centro espírita. Enquanto aguardávamos a reunião da família de João, meu filho, para visitá-lo, acompanhamos a busca de Heitor pela genitora. Fomos a uma mansão decadente, situada numa famosa avenida da cidade. Havia sido uma linda residência outrora, mas agora estava invadida por mendigos, bêbados, pessoas sem teto e alguns marginais. Após uma pequena prece, entramos. Piloto mantinha-se alerta, não permitindo que ninguém se aproximasse. Piloto é o cão que desceu com eles, né? Mais uma vez aí, ó. Mesmo naquele antro em que se transformara o antigo lar da família de Heitor, podíamos ver bons espíritos atuando positivamente para ajudar aqueles desvalidos.
Heitor entrou no quarto que havia sido de sua mãe. Ela lá estava, em espírito, acocorada em um canto. Não percebeu nossa presença. Ele achou por bem relatar-nos alguns acontecimentos. Moramos aqui nos idos dos anos 40, quando foi finalizada a construção deste palacete. Mamãe era muito vaidosa e orgulhosa de sua ascendência. Papai, ao contrário, era desligado da vida em sociedade. Excelente médico, a todos atendia. Requisitado pelos grão-finos, não deixava, porém, de assistir os mais pobres, o que muito desgostava minha mãe, que via essa atitude como vergonhosa e sem honra. Opôs-me muitas vezes ao atendimento aos pés rapados, como os chamava. Mas papai, apesar de dócil, era firme, e naquela época preponderava a vontade do dono da casa e era o homem, o chefe da família. Consequentemente, deveria ser obedecido. Mamãe esperava muito de mim. Queria que eu frequentasse a nata da sociedade, pois tínhamos condições financeiras para tal. Entretanto, afeiçoado a meu pai, frustrei sua esperança de ingressar na ruidosa e tradicional sociedade paulistana. Preferia estudar medicina e várias vezes saía às ruas com meu pai para atendimento gratuito aos necessitados. Não suportando uma vida de marasmos, como ela definia, mamãe passou a ter amantes e aproveitava as viagens de papai para frequentar festas e saraus. Ele tolerou suas saídas enquanto supunha que ela se fazia acompanhada por uma prima. Contudo, quando estourou o escândalo de um de seus amantes, papai proibiu suas escapadas. Colocou uma governanta para vigiá-la. Na época, ele poderia ter lavado sua honra com sangue, como diziam, mas era pacífico e respeitava sua arte de curar. Portanto, não cometeria um homicídio, mas também não permitiria maior desonra. O nome era algo muito importante para um homem daquele tempo. Mamãe não aguentou tal proibição. Fugiu, mas papai e eu fomos atrás e a retiramos de uma casa suspeita em que ela se abrigara. Chamamos o padre, outro médico para atendê-la, mas nada puderam fazer. Não aturando as piadinhas, fofocas e o escândalo envolvendo seu nome, além de fama de covarde por não conseguir corrigir a mulher de forma conveniente, papai resolveu transferir-se para o interior. Mamãe recusou-se a ir. Ameaçou matar-se caso fosse obrigada a sair de São Paulo. Papai e eu nos mudamos, deixando-a nesta casa. Pouco depois, ela foi encontrada morta, assassinada. Apontaram meu pai como o autor do crime, porém não o condenaram, pelo contrário, elogiaram sua conduta. Mas meu pai não matou minha mãe. Ele se entristeceu e veio a falecer. Logo após, eu também desencarnei. Heitor prosseguiu. Encontramos mamãe vagando pelo umbral. Ela nunca permitiu nossa aproximação. Sempre a nos acusar de assassinos, evita qualquer contato. Há 1 ano, papai renasceu na terra e está aguardando para futuro enlace matrimonial, por meio do qual, mais uma vez, ele tentará fazê-la respeitar as bênçãos de um lar. Mamãe está cansada de tanto sofrer. Abandonou a companhia de espíritos infelizes enredados no sexo descontrolado e voltou para sua antiga residência. Está sozinha e querendo descanso. Então, nós encerramos mais um capítulo com o Heitor aí, contando, né, a história da mãe, né? Uma mulher de alta sociedade, né, que tinha os princípios diferentes do marido, né, e caiu-se aí então em adultério, né? Ela foi assassinada, não foi o seu marido que a assassinou, mas ela acha, né, veementemente que foi ele, né, que a assassinou, não aceita ajuda, né?
e está aí nessa situação, né? Vaga pelo umbral, agora ela está de volta dentro da casa, que agora está lá, né? Abandonada e entregue aí a mendigos, a marginais, né? E ela está ali, o espírito dela está ali, né? Então, por que isso, né, gente? O porquê que um espírito, no caso, né, aqui da mãe de Heitor, né, volta-se para a casa de origem, né? Vejam bem, essa mulher encontra-se em estado perturbatório, aqui não fala quanto tempo, né? Mas desde o desencarne. Olha como que o estado perturbatório, né, é inerente a todos nós, mas depende de cada um, né? Então, a princípio, né, ela parece gostar até da situação, ou não gostar até, entrou mesmo de cabeça na situação e vivia ali, né, com grupos ali do umbral, entregues ali a questão sexual, né, desregrada, aquela confusão que a gente sabe que existe lá nessas zonas umbralinas, né? Mas aí ela foi deixando, porque no fundo, né, ela sabe de todo acontecido, né, mas não quer se entregar à nova realidade, né? Então volta-se para a origem terrena, dentro daquele lugar aonde que poderia se sentir um pouco segura, mas que também não está, né? Está aí vulnerável, né, diante de toda essa situação, mas está ali, cansada de sofrer, abatida, né, precisando de ajuda e ainda assim não aceita essa ajuda, né? É difícil, sabe? O resgate desses espíritos não é uma coisa que se faz de um dia para a noite. Não faz, às vezes, com uma conversa. Tem espírito que com uma conversa ele entende? Tem. Mas tem aqueles que você fala e entra aqui, sai aqui, ou às vezes até te xinga? Tem, né? Então é difícil, né? É muito complicado, né? Então, ela tá ali, né, dentro daquela casa, o marido já reencarnou, né, e aguarda, reencarnou, está com 1 ano na Terra, né, aguarda para que ela possa voltar também e reencarnar, né, para que eles possam, né, desenvolver uma nova história e reparar o que precisa reparar e ela aprender o que ela precisa aprender. Mas são tristes realidades, né? Não é fácil, né? E olha para vocês verem, né? Tá o filho lá tentando ajudá-la. O marido já tentou ajudá-la em outra oportunidade, né? E ela não aceita ajuda, né? Então é complicado, né? Às vezes não é algo fácil de se fazer, não. É preciso ir batendo na mesma tecla, né? O Heitor é espírito, né? Já um pouco mais evoluído, né? Já está aí há algum tempo, né? Tentando ajudar a mãe, né? Então vamos avançar? O triângulo amoroso. Vamos lá. Heitor, emocionado pelas recordações, tentou aproximar-se, mas Margarida, esse era o nome dela, fazia gestos com as mãos procurando evitar sua presença. Fizemos orações e eu pedi para tentar falar com ela. Ele consentiu agradecido. Margarida, chamei. Quem é você? Mais uma atendida pelo meu ex-marido? Suma daqui. Não quero ajuda de pobres. Olha onde está a mente dela, né? A mulher já está desencarnada há tanto tempo. De que me adianta a sua gratidão por ele? Eu o desprezo. Ele me matou, você não sabia? Não respondi, demonstrando interesse em conhecer seu drama. Quem é você? Apenas uma mãe igual a você. Ela se calou por alguns instantes e prosseguiu. Nunca foi atendida pelo assassino? Pelo seu marido? Não, eu não o conheço. Mas diga-me,
Como sabe que ele tirou sua vida? Quem mais poderia ser? Eu estava amando Nestor, um belo rapaz que me retribuía os sentimentos. Ela se calou novamente. Margarida, responda-me. Você crê mesmo que seu marido tirou sua vida? Quem mais poderia ser? Mas você continua viva, não é? Infelizmente, estou viva para ver o horror de meus dias, o horror da solidão. Estou desesperadamente só. Há um jovem que conheço, o qual a ama muito e deseja estar ao seu lado, falei. Nestor? Impossível. Eu o matei. Olhou para mim assustada e com medo do que me revelara. Não se preocupe, eu não a condeno. Desconheço as circunstâncias que a levaram a cometer tal ato. Assim que fui violentada, afastada de meu corpo depois de um tempo de grande perturbação, fui atraída para perto de Nestor. Ele bebericava num bar e comentava meu assassinato. Afirmava categoricamente que meu marido havia lavado a honra e que por pouco ele também não morrera, já que era meu amante. Naquele instante, o ódio cresceu em meu coração. Odiei ter sido assassinada por aquele sonso que vivia envolvendo com a ralé. Um palerma que só pensava em sua medicina havia me tirado a vida sem piedade. Odiei-o e procurei-o para me vingar. Quando o encontrei, pai e filho choravam hipocritamente minha morte. Tentei esbofeteá-los, não consegui. Gritei, não fui ouvida. Uma força invisível não permitia que os molestasse. Tentei perturbá-los em vão. A mesma força repelia minhas ações. Não podia permanecer ao lado dos dois. Voltei para Nestor. Qual não foi minha surpresa ao vê-lo na cama de uma sirigaita mais nova, chamada Catarina, presenteando-a com uma de minhas joias. Enlouquecida de ciúmes, tentei agredi-lo e consegui. Ele teve um mal-estar repentino. Percebi que, ao contrário de meu ex-marido e de meu filho, Nestor reagia às minhas atitudes. A sirigaita também. Vamos fazer uma paradinha aqui, gente, para a gente entender. Aqui ainda, esse Nestor, que era amante da Margarida, se encontrava na Terra, né? Quando ela desencarnou e estava lá naquele estado perturbatório, viu o filho, tentou atingir o filho, tentou atingir o pai, não conseguiu, né? Por que ela não conseguiu? Primeiro que eles estavam em dimensões superiores, energias bem diferentes da dela, né? Então não consegue acessar mesmo, a gente já sabe dessa realidade aqui. Então ela não conseguiu atingi-lo. Cansada daquilo, né? De tentar atingi-los e não conseguir, ela foi atrás desse Nestor em espírito, né? E ela fala aqui que ela ouve ele dizendo, né, em um bar, acusando, né, o marido, né, injustamente, mas que ela ficou com muita raiva e começou então a tentar atacá-lo de uma certa forma e atacar também a mulher que estava com ele. Então, muitos já me perguntaram o seguinte: Ana, é possível um espírito fazer com que nós que estamos encarnados desencarnamos? Isso só é possível se nós deixamos a porta aberta para que esse tipo de energia venha a entrar e fazer morada, né? Dentro de cada um, né? Então a Maria Tito perguntando, né? Ela conseguiu matar Nestor? Então essa é a resposta, né? Um espírito consegue fazer com que nós encarnados desencarnamos, né? Lembram daquele nosso estudo lá atrás, né? Sobre o desejo central, né? Um espírito consegue
começar a ir trabalhando dentro desse seu desejo central, que nada mais é, né? As ideias que você é afim, a conduta que você pratica, né? Então ele aproveita dessas oportunidades para se infiltrar ali, né? E ir prejudicando você intuitivamente, né? Fazendo com que você tenha determinadas condutas e ações a ponto de você mesmo se levar, né, ao desencarne, né? Então isso só acontece porque nós deixamos, né, em algum momento porta aberta, né, para que isso possa acontecer, tá? Espírito tem, como que eu posso dizer para vocês? Eles podem, né, colocar as mãos sobre nossa mente, dominar de uma certa forma, somente se nós estivermos na mesma vibração do que ele, ou a nossa conduta fazer com que tenha frestas ou porta aberta para que eles possam adentrar, tá? Vamos continuar. Margarida prosseguiu com seu relato dramático. Fiquei por ali durante anos. Então vejam bem, né? Ela, né, não conseguiu esse desencarne de um dia para a noite, né? Não é com superpoderes que um espírito vai ali, faz uma coisa e a pessoa desencarna. Não, né? São atos reiterados, trabalhando dentro daquele desejo central, dentro daquela conduta que vai fazendo com que o indivíduo ele mesmo vá cavando aí, né, a grosso modo dizendo, cavando sua cova, né? Fiquei ali durante anos, comia e bebia com eles. Várias vezes eu tomava o corpo da garota para apreciar o prazer do sexo. Estava bem para mim. Eu havia me afeiçoado a Catarina, né? Por que afeiçoou a ela, né? Porque elas são, então, afins. Quando descobri que Nestor nos traía com várias mulheres, fiz de tudo para que ela descobrisse. Olha lá, ela trabalhando para que tendo uma determinada conduta, para que chegue até a outra, né? Para que cause o quê? Desentendimento. Nossa vida virou um inferno. Brigávamos os três. Nestor abandonou-nos. Ela o procurou e, com minha ajuda, ficou sabendo que ele iria desposar uma menina mais nova. Enfurecidas de ciúme, planejamos tirar-lhe a vida. Foi fácil. Um boticário forneceu o arsênico que juntas colocamos em seu prato de comida. Ele morreu sem despertar suspeitas. Ao acordar do sono da morte, deparou-se comigo. Horrorizado, fugiu. Tentei aproximar-me diversas vezes, mas foi debalde. Até alguns anos eu o encontrava, mas já faz muito tempo que não o vejo. Catarina também sumiu. Inclusive o Palermo assassino desistiu de falar comigo. Então ela se retrata aqui ao ex-marido, né? Também. Só que o que aconteceu aqui, né? O ex-marido, não que ele desistiu, ele reencarnou, né? A Catarina sumiu, né? Mas esse sumiu é porque o foco dela mudou, né? O foco da Margarida mudou, não ela era mais, não tinha o ponto forte que ela queria, que era Nestor, né? Esse Nestor também sumiu. Pode ser que ele possa ter sido socorrido? Pode, né? Só resta Heitor com sua lábia querendo inocentar o pai. Essa é a minha história. E agora me deixa em paz. Nem sei por que falei tanto. Vi que Armando e Heitor, invisíveis aos olhos dela, aplicavam-lhe passes reconfortantes, né? Então a gente já sabe que um espírito com energia superior, energia elevada, positiva, né? Um espírito negativo que está ali numa situação mais densa, uma energia mais densa, não consegue visualizar. Isso nós aprendemos lá em Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos, né? Lembra quando Patrícia, ao passar pelo cemitério, tinha muitos, né, que zombavam deles que se adentravam, né?
Então ela elevou-se o nível vibratório para que ela pudesse passar e não fosse vista aos olhos deles, né? Eles não tinham entendimento, conhecimento e equilíbrio, e a energia era muito mais densa. Ela eleva a sua energia, torna-se uma energia mais sutil, a ponto de que ela possa passar e ser aí imperceptível, tá? Mesma coisa se fez aqui, Heitor e Armando. Maria, em prece por aquela desventurada, estava ajoelhada a curta distância, enquanto o piloto guardava a porta para que ninguém entrasse. Já pensou na possibilidade de seu marido ser realmente inocente? Perguntei. Não, ela respondeu secamente. Já sabíamos que o verdadeiro assassino havia sido Nestor, que cometera o ato para ficar com suas joias. Mas eu nada disse para não despertar ódio desnecessário. Heitor saiu da casa, deixando-nos a cuidar de sua mãe. Ela parecia adormecida. Ficamos em oração aguardando seu retorno. Poucos instantes depois, ele voltou com Nestor, que após muito sofrer, havia pedido guarida em um posto de socorro espiritual. Estava limpo e bem cuidado. Foi socorrido, né? Notava-se que estava passando por uma transformação positiva. Ao vê-la, chamou-a pelo nome. Ela acordou. Nestor, é você? Vamos comigo, ele respondeu. Para onde? Ela perguntou, tentando ajeitar os cabelos. A um lugar de tratamento. Eu prometo ficar ao seu lado. Mas eu o matei, não sabe disso? Continuo vivo e você também. Há muito o que esclarecer. Em primeiro lugar, não foi seu marido quem a assassinou. Nestor estava prestes a confessar. O que importa agora? Margarida falou tristemente. Então tá vendo, gente, que no fundo, eles sabem, né? Mas eles entram em um transe, né? Em uma mente corrosiva, uma coisa, um transe mesmo, uma coisa tão estranha, né? Que você pode falar às vezes as coisas e quem chega de fora, né, e tem a mesma condição de escutar e de perceber, né, se não tem entendimento, acha que está falando a verdade, né, porque fala com convicção, fala com veemência, né, daqueles fatos e tá ali, né, enterrado naquilo ali, né. Então precisa, se é necessário, de alguém, né, que vai despertar nela, né, no mínimo a curiosidade para que ela saia daquele transe que se encontra. Por isso que eu falo para vocês o quão é importante a oração em forma de conversa. Porque às vezes a oração em forma de conversa de um ente querido, um pedido de perdão, dentro dessa oração em forma de conversa, né, vai surtir muito mais efeito, né, vai dar muito menos trabalhos, digamos assim, do que um médium trabalhando, né? O médium vai conseguir? Vai. Mas se um familiar que era muito afim, porque não adianta um familiar também que não combinava com a pessoa, não, né? Vai repudiar ainda mais, né? Vocês viram aqui o caso do Heitor. Heitor era um filho, não fez nada para ela, mas ela estava tão convicta que ele tinha participação naquilo que ela não queria nem saber, né? Então precisou-se de uma pessoa que ela tinha uma certa afinidade, que ela ainda nutria algum tipo de sentimento para na hora que falar ela acender, né? Ela já se alertou, já passou a mão nos cabelos, vão aonde, né? Já mostrou-se então interesse, né? O médium vai conseguir, vai, mas vai dar mais trabalho, tá? Por isso é tão importante, a gente fala, né? O amor ele permanece, né? Mas vai levando embora. Você veio buscar-me, isso é o que importa para mim. Fui trazido para cá por Heitor, ele declarou. Ela regalou os olhos. Heitor, meu filho? Eu não quero que ele me veja. Sou uma mãe adúltera. Não quero decepcioná-lo. Eu não soube educá-lo, Nestor. Eu sei, fui uma péssima mãe. Tá vendo? Né? Que bastou a presença, né, de uma pessoa interessada, né, e ela já pôs-se a um pouquinho de discernimento, né? Não me obrigue a encarar meu filho. Tenho fugido dele por vergonha. Heitor, com lágrimas nos olhos, estava invisível para ela. E você? Quem é? Ela se dirigiu a mim. Uma amiga de Heitor, respondi.
Ele, sempre ele, nunca me deixa em paz. Como pode falar assim de um filho tão amoroso? Perguntei. Não quero que ele me veja em que estado eu me encontro. Um filho deve orgulhar-se da mãe que tem. Um filho deve amar a mãe que tem. E isso é o suficiente. Ele a ama, por isso nunca desistiu de encontrá-la. Emocionada, ela chorou. Heitor fez-se visível. Meu filho, dito isso, desmaiou. Então, né, gente, quando fala que desmaiou, né, a gente tem essa questão do desmaio ao corpo físico, né, Ana? Como assim ela desmaiou sem que ela estava em espírito? É a recaída que a gente fala, né? Desequilibra, né? Que é como se desmaiasse, né? Perde, né, toda a lucidez ali daquele momento. Então eles usam essas palavras, desmaiou, ou algumas outras palavras, né, para nos mostrar, para nos fazer entender, né, dentro das palavras que não são afins e conhecidas, né? Nós já sabemos disso, né? Que às vezes se eles usassem outros termos que são apropriados dentro da espiritualidade, né? Às vezes nós não entenderíamos, não compreenderíamos, porque não faz parte do nosso vocabulário, né? Então ele sempre vem com as palavras as quais nós temos noção, que ao nos ser falado, a gente vai compreender no todo, tá? Então ela se desequilibrou, tá? Naquele momento ali. A carga, né, energética que ela recebeu fez com que ela desequilibrasse. Por isso necessita, né, do equilíbrio, né, para poder até mesmo receber determinadas notícias, seja aqui ou seja lá. Foi amparada por ele. Juntamente com Nestor, nós rumamos para o centro espírita onde ela ficaria abrigada. Esse centro espírita que ela fala que ela ficaria abrigada é um centro espírita que tinha, né? Eles tinham ido a um centro espírita ao lado da casa de Miriam, né? Mas esse centro espírita ao qual ela fala não é um centro espírita terreno, é um centro espírita astral. A gente já sabe que acima de cada casa espírita edificada na terra, existe ali então um posto de socorro, né? Uma outra casa espírita que abriga, né, determinados espíritos que obtiveram o socorro para dali então seguir para onde tiver afinidade ou for necessário. Então eles foram para o centro espírita, onde ela ficaria abrigada, aguardando a ajuda dos médiuns que estariam ali para uma reunião de passe logo mais à noite. E assim nós encerramos aí, né, mais um capítulo. Na próxima nós vamos continuar, né, lá na dupla vingadora. 4 capítulos que nós vimos hoje, né? Espero não ter sido maçante aí para vocês, né? Mas são considerações pertinentes e necessárias que às vezes na leitura, né, passa-se despercebido e não pode passar, né? A leitura às vezes fica maçante, mas quando tem, né, determinados fatos, né, já é preciso narrar primeiro para que nós possamos entender um pouquinho da história, né? E fazer as considerações finais.